gente, tudo bom? Vim aqui hoje falar a respeito deste medicamento, Cicloprimogina da Bayer. Isso não é um comercial, é a respeito das minhas experiências com ele. Então, você quer saber? Então, fica aí, não perde, tá bom? Então, gente, esse medicamento, ele tem ajudado várias mulheres, inclusive ele já me ajudou em algumas situações, né? Então, não foi só uma situação, em várias outras. Eu tenho os hormônios, pra quem não me acompanha, que tá me vendo a primeira vez, eu tenho os hormônios super bagunçados e desde adolescente, desde novinha, tive várias dificuldades pra engravidar e engravidar do meu filho no meio, né? Então, esse medicamento já me salvou algumas vezes. Ele foi receitado por uma médica e essa médica receitou porque eu tive um cisto de ovário hemorrágico, um cisto muito grande, um cisto que não regredia, e esse cisto era causado por hormônios, pela bagunça toda dos hormônios. Então, eu não tive policístico, mas eu tive esse cisto hemorrágico que, se ele não regredisse com medicamento, eu ia ter que fazer uma cirurgia para retirar. Graças a Deus o cisto regrediu com esse medicamento. E também alguns sintomas que eu tinha, como excesso de pelo no rosto, tava engordando demais e tinha muita espinha, justamente pelo excesso de hormônio que eu tinha. Então eu tinha um excesso muito grande de progesterona, eu não ovulava por esse excesso de progesterona e o estrogênio estava super baixo, então ele não estimulava, sabe, pro óvulo crescer e não liberava o LH, pro LH liberar o óvulo, então o meu endométrio não crescia. Eu tinha pouca menstruação todos os meses e o mês que eu tinha muita menstruação era assim, completamente descontrolado. Um mês eu tinha super pouca menstruação, não vinha nada, no outro mês vinha tudo que tinha que vir nos 3 meses anteriores. Então assim, era super bagunçado mesmo. Pra quem não viu o meu vídeo da gravidez da Melissa, de como eu tentava engravidar e tal, e no fim eu acabei desistindo, estava tomando anticoncepcional, consegui engravidar depois que eu fiz 2 ciclos de cicloprimogina e constatou que os cistos tinha regredido. Então ele diminuiu, ele murchou, ele mesmo foi embora com a menstruação. Então foi um super alívio. Se não fosse isso, eu ia ter que fazer uma cirurgia mesmo. E graças a Deus deu certo, o medicamento foi super bom pra mim. Até hoje eu uso. Então eu conversando com a médica, eu disse que eu estava muito acima do meu peso, que eu estava com muito pelo grosso no rosto, que eu estava com... já tinha começado a acontecer tudo de engordar de novo, tá? Apesar que eu emagreci um pouco, mas o peso começou a aumentar novamente. E ela me indicou que eu retornasse com o cicloprimogina. Como eu já tenho esse histórico, ela já sabe de todo o meu problema de hormonal e tal, então não foi necessário fazer exames agora. Mas para usar a primeira vez eu fiz todos os exames. Então eu fiz exame de progesterona, de estrogênio, de LH, de TSH, de tireoide, de todos. E aí foi constatado por quê, né, que os meus hormônios estavam descontrolados e como eu queria engravidar, ela me passou esse medicamento aqui. Normalmente, para quem não quer engravidar, aconselhado pelo médico é você tomar um anticoncepcional. Então, a maioria das meninas que tem um problema de policístico ou que tem um problema hormonal, os médicos passam o Diane 35, que é semelhante, não é igual, é uma construção diferente com um propósito anticoncepcional. Já que o cicloprimogina não é anticoncepcional, então você pode tomar ele e pode continuar namorando, tentando engravidar numa boa, né? Então, pra quem não conhece o cicloprimogina, ele é assim, ele tem metade, né, da cartela é de estrogênio, essa metade é de estrogênio, e essa metade roxinha, meio avermelhada, roxinha não, marrom, né? Ela é progesterona. Então, são 11 comprimidos de estrogênio e 10 de progesterona. Por quê? O estrogênio, ele ajuda a estimular a sua ovulação. Então, se você está com um estrogênio descontrolado, muito alto ou muito baixo, então ele te dá a quantidade exata de estrogênio que você tem que ter para desenvolver os seus folículos e para engrossar o seu endométrio. Porque sem um endométrio grosso, a gravidez não acontece, porque não tem onde o embrião fixar. Na segunda parte do tratamento é de progesterona. Então, se você tem uma deficiência de progesterona, essa cartela, existe 10 dias de progesterona que você vai tomar, ela eleva a progesterona e aí pode segurar o teu endométrio se por um acaso acontecer a gravidez, o neném fixa lá e fica bonitinho, né? Então cicloprimogina não é contraceptivo, tá bom? Cicloprimogina engorda?
é uma das perguntas que mais aparecem, assim, pra mim. Gente, cicloprimogina, pra mim, eu estou falando da minha experiência, me emagreceu 8 quilos, porque os meus hormônios estavam todos descontrolados e eu estava acima do peso e eu não consegui emagrecer por causa dos meus hormônios. Então a médica uniu o útil ao agradável, eu tinha que tratar o cisto, ela falou, esse medicamento vai te ajudar a emagrecer. E realmente, de fato, foi o que aconteceu. Não vá pensando que você tomar o cicloprimogina você vai emagrecer. Não. Primeiro você tem que ver se o seu caso é de hormônios, se você está acima do peso e não consegue emagrecer por causa dos seus hormônios. Como meninas que têm policísticos também podem tomar o cicloprimogina, mas sempre com orientação médica. Então, se o seu médico te indicar o cicloprimogina, ótimo. Mas se ele não te indicar, eu te aconselho a falar com ele a respeito do medicamento. E não tomar sem prescrição médica, porque pode ser perigoso e pode até piorar o seu caso. Se não for o cicloprimogina o melhor medicamento para você, você vai ter problemas, como muitas mulheres têm com clomid. Então, se o clomid não é o indicado, ela vai tomar clomid, vai bagunçar toda os hormônios, tá bom? Falando em clomid, foi exatamente o clomifeno, que é a indução de ovulação, que deu todo esse cisto, assim, foi a causa do cisto. Então, ele super estimulou o meu ovário, e um dos cistos não regrediu, se tornou um cisto hemorrágico, que é aquele cisto que retém sangue e a qualquer hora ele pode estourar se ele não murchar. Então, por isso eu falo, sempre procurar orientação médica, tá bom? Por mais que você veja na internet, por mais que eu esteja falando que o cicloprimogina é bom, a única indicação, a única pessoa que pode te passar o remédio é o médico. Ele é bom? Ele é muito bom. Tanto é que eu estou tomando novamente, porque eu estou com todo esse problema de pelo em excesso, estou me sentindo inchada, a minha menstruação tá toda bagunçada de novo. Então, para evitar que chegue aquele ponto que eu estava, a minha médica já pediu que eu tomasse o cicloprimogina e eu já tô tomando e já tô sentindo efeitos, né? Então, é o segundo mês que eu tô com essa cartelinha e tá indo tudo bem, graças a Deus. Então, se você tem um ciclo bagunçado, que nem eu tenho, se você tem espinhas, se você tem policístico, se você tem qualquer problema de borra, né? Porque ele também resolve aquele problema de escape. Porque se o seu estrogênio, se qualquer outro hormônio do seu corpo que esteja ligado ao ciclo menstrual, esteja bagunçado, o cicloprimogina pode te ajudar, porque ele é um regulador menstrual, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a minha experiência com o cicloprimogina. Vocês podem ver o post do cicloprimogina lá no blog. Tem mais informações, tem direitinho como foi a minha experiência. Eu conto detalhadamente o que foi que aconteceu, por que eu comecei a tomar o cicloprimogina. E se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo, nos comentários do vídeo, ou então lá no post do cicloprimogina lá do blog, tá bom? Então é isso, agradeço demais a atenção de vocês, muito obrigada por assistir, um super beijo, até a próxima, tchau! Curte o vídeo, Se inscreve no canal. dá um likezinho, tchau!